Bem-vindo a bordo, eu sou o Cláudio Lucchesi e esse aqui é o Kowalski. E junto com os nossos parceiros, a Embraer, Helicidade, Amaro Aviation, Helibras, Digex, Goodyear e Hangar 33, te convidamos a ver conosco este segundo episódio de nossa minissérie inédita, realizada com fontes exclusivas sobre o MiG-31. E já aproveita e assina a revista Asas. E se quiser, pode fazer a sua doação através do Valeu. E não deixe de ir para o vídeo, hein? O seu primeiro voo, como citado na parte 1, foi mesmo o primeiro voo. Como comentamos naquele vídeo, o protótipo inicial, numerado 831, nem tinha as asas desenhadas para o interceptador final. Ele usou asas de um MiG-25RB. Então, ao voo de estreia do 831 se seguiram muitos outros, assim como a ele se uniu um segundo protótipo no início de 76, este com as asas planejadas, assim como também foi adicionado o MiG-25RB transformado em laboratório voador. Então, em 77, a fábrica em Gorky, a atual Nizhny Novgorod, iniciou a produção de uma pré-série do que seria a primeira versão operativa do interceptador, que foi feita em 3 lotes, o primeiro de apenas 2 aeronaves, seguido por um de 3 e o último de 5 jatos. Destes, o numerado 305 é que viria a ser o padrão para o modelo de produção inicial do MiG-31. E fevereiro de 78 foi um marco no programa. No dia 15 daquele mês, aconteceu o primeiro voo com a detecção e acompanhamento simultâneo de 10 alvos aéreos, feitos por bombardeiros Tu-16 e IL-28. E pouco depois, em 28 de agosto, pela primeira vez, um dos MiG-31 de pré-série lançou 4 mísseis R-33 ao mesmo tempo, destruindo 4 alvos diferentes em voo. Mas, lógico, nem tudo foram flores, como se diz, né? Os motores e o sistema de combustível deram boas dores de cabeça. E, bem mais que isso, o pré-série 101 foi perdido no início de 79, com fogo num dos motores, e outros 2 tiveram de fazer pousos de emergência, além de outros incidentes menores. Mas todos os tripulantes envolvidos sobreviveram e os problemas foram retificados. Então, em maio de 81, o MiG-31 foi oficialmente aceito em serviço. Tragicamente, porém, a maior perda do programa ocorreu após exatamente o MiG-31 já estar em serviço. Em 4 de abril de 84, Fedotov, que havia feito aquele primeiro voo com o protótipo inicial, estava no voo de testes em Zhukovsky com a aeronave 201, acompanhado pelo navegador de testes Zaitsev, quando uma falha no indicador de combustível levou o piloto a fazer uma manobra que resultou na aeronave entrar em parafuso, fora de controle, em altitude muito baixa. Nenhum dos 2 tripulantes, infelizmente, sobreviveu. Apesar dessa perda, o fato é que a entrada do MiG-31 em serviço superou as melhores expectativas nele depositadas, com as capacidades da defesa aérea soviética tendo um salto inédito. O novo jato tornou possível a interceptação de alvos em altitudes de até 28 mil metros e com velocidades de até 3.700 km/h, com o radar permitindo a detecção destes a distâncias de até 180 km e a mira e lançamento dos mísseis a até 150 km. E permitia a detecção e destruição de um míssil antinavio, mesmo que este estivesse a apenas 10 metros de altura. Somando-se a isso, o sistema passivo de detecção térmica permitia detectar um bombardeiro Tu-16, por exemplo, a mais de 50 km. A versão inicial tinha velocidade máxima de 3.000 km/h em grande altitude e de 1.500 ao nível do solo, com um teto operacional de 20.600 metros e um alcance de pouco mais de 2.400 apenas com combustível interno e de uns 3.000 km com 2 tanques externos extras.
Os dois tripulantes eram acomodados em tandem, em assentos ejetáveis K-36DM, com o piloto na frente e o navegador e operador de sistemas atrás. E os canopies destes tinham as janelas laterais de vidro resistente ao calor, com 10 milímetros de espessura, com o para-brisas frontal tendo 36 milímetros, todos dotados de sistema elétrico anti-gelo. E a motorização consistia de dois turbojatos D30 F6, com empuxo máximo em pós-combustão de 15.500 kgf cada. Estes utilizavam uma capacidade interna de combustível de um total de 18.500 litros, mais a possibilidade de dois tanques extras subalares de 2.500 litros cada. E apesar da enorme atração da mídia ocidental pela família Flanker, iniciada com o Sukhoi Su-27, o fato é que, entrando em serviço em 1981, o MiG-31 foi o primeiro caça de quarta geração da União Soviética e é, até hoje, considerado o mais capaz e temível jato de combate Arar da Força Aérea Russa de interceptação, sobretudo pela amplitude do seu campo de caça e pela grande distância com que é capaz de destruir um adversário. E com o Zaslow, o radar, se tornou também o primeiro caça no mundo a operar um radar de varredura eletrônica. E um outro aspecto que se deve comentar e que é muito pouco falado é que o MiG-31 é capaz de voar supersônico em cruzeiro, sem pós-combustão, o chamado regime de supercruise, tendo sido a primeira aeronave de sua categoria no mundo com essa capacidade. Tudo isso junto fez com que, segundo diversos especialistas, o MiG-31 seja um caça interceptador que é, na verdade, de uma categoria própria, única, e vale como testemunho das suas capacidades o que ocorreu, por exemplo, num dos primeiros encontros deste com o mais veloz e furtivo avião espião que desafiava a defesa aérea soviética, o Lockheed SR-71 Blackbird da USAF, a Força Aérea Norte-Americana. Este encontro que eu vou descrever foi em 6 de outubro de 86, com o SR-71 numerado 980, pilotado por Ed Yaldin, tendo Kurtz Osterheld como operador de sistemas, numa missão na área do Mar de Barents, contada por Paul Crickmore no seu livro Lockheed Blackbird, Beyond the Secret Missions. O Blackbird voava a 21.600 metros de altitude, iniciando seu trecho de voo de reconhecimento, a Mach 3, indo para leste, logo fora das águas territoriais soviéticas, na área de Murmansk. Depois de completar a primeira passagem, voando para sudeste, paralelo ao limite do espaço aéreo soviético, coletando imagens e dados de inteligência eletrônica, o SR-71 fez uma curva à esquerda de cerca de 90 graus para o norte, se afastando do território soviético sobre o mar de Barents. Então, depois de cerca de 1 minuto, fez outra curva, essa de 180 graus, voando então diretamente na direção do litoral soviético. A sua altitude era então de quase 23 mil metros, e Yeltsin podia ver ao longe, coberto de neve, o território da União Soviética. Então, bem à frente do Blackbird, a algo como uns 160 km de distância, ele viu uma longa e brilhante esteira de condensação, uma aeronave soviética voando diretamente para o SR-71, mas numa altitude bem mais baixa. O piloto da USAF usou o seu periscópio para olhar para trás, confirmando que o próprio SR-71 também estava deixando uma longa esteira de condensação. E como o avião espião fazia uma rota de reconhecimento de rotina que os soviéticos já tinham visto muitas vezes, Yeltsin sabia que o caça tinha noção exata de onde o Blackbird faria sua curva próxima de 90 graus à direita para seguir paralelo à costa na direção oeste, e presumiu que o caça tinha ordens de disparar seus mísseis se o RS-71 atrasasse a sua curva e entrasse nas águas territoriais soviéticas. Certamente, o Blackbird era o mais valioso dos alvos.
Os dois jatos continuaram voando direto um para o outro, e a esteira de condensação do caça, que Yeldon tinha então identificado como um dos novos MiG-31, estava mantendo uma altitude constante, por volta de um pouco mais de 12 mil metros. Mas o piloto norte-americano temeu que fosse uma tática, para então acelerar para uma subida íngreme em direção ao Blackbird. Assim, manteve a atenção no indicador de distância, que diminuía 1 milha a cada 2 segundos, para não errar de modo algum o ponto de fazer a curva de 90 graus à direita, e enfim chegou esse ponto. E o Blackbird fez a curva para a direita, indo então paralelo e não mais se aproximando do território soviético. E foi nesse ponto que Yeldon viu, pela esteira de condensação deste, que o MiG-31 fazia uma curva de subida muito íngreme na direção do SR-71. E talvez 1 minuto depois da curva deste, Yeldon pôde ver claramente, pouco abaixo do SR-71 e à esquerda deste, o MiG-31, embora a distância não permitisse discernir nenhum detalhe de identificação do caça. E foi aí que Yeldon iria relatar que nesse ponto o MiG-31 estava a apenas uns 14 quilômetros e com cerca aí de uns 3 mil metros de separação vertical do SR-71, que continuava a se afastar do território soviético indo para o oeste. Então o MiG-31 abaixou o nariz e começou a descer e a se afastar. Vale lembrar que apenas 3 anos depois desse encontro que descrevemos, a USAF aposentou todos os seus Blackbird. E foram exatamente as capacidades de interceptação do MiG-31 em serviço que quase de imediato levantaram a necessidade de se melhorar ainda mais o seu alcance, adicionando ao jato a possibilidade de ser reabastecido em voo, um item que a versão inicial não possuía. Assim, os testes com o sistema de reabastecimento em voo começaram em 86, com a nova versão designada MiG-31DZ, entrando em produção em 88. Mas logo ela foi substituída nas linhas de montagem em 91 pela versão aperfeiçoada MiG-31B, que trazia um novo sistema de controle de armas, assim como a capacidade de operar uma nova versão do míssil R-33, com alcance máximo de lançamento aumentado, além de armas adicionais, como 2 mísseis R-40TD sob as asas ou 4 R-60M. Além disso, a integração da mira térmica com o radar tornou possível travar a mira do alvo dos mísseis de guiagem térmica antes do lançamento desses. Só para esclarecer, os MiG-31 iniciais de produção podiam usar os R-40TD, mas para isso era preciso retirar um dos R-33 para instalar no lugar desse um pod APP-46 para a operação dos R-40TD, uma necessidade que desapareceu nos MiG-31DZ e B, preservando a quantidade de R-33 no uso conjunto com os R-40. E o MiG-31B foi a versão que implementou também, entre outros novos modos de operação, uma capacidade que estava naquele requerimento inicial do interceptador: o compartilhamento de dados via data link seguro, tanto para estações no solo quanto para outras aeronaves. Isso incluindo a capacidade de usar as armas de um MiG-31 com base nos dados e comandos do radar de outra aeronave. E pouco depois, com o upgrade do sistema de navegação, surgiu a variante MiG-31BS, para a qual foram convertidos diversos DZ e B. Nestas alturas, já se planejava um MiG-31 de segunda geração, uma versão profundamente modernizada, num trabalho centrado na própria fábrica de Nizhny Novgorod, sob a liderança do projetista-chefe E.I. Mindrov. E um primeiro protótipo, melhor seria dizer, um demonstrador de conceito, voou em 29 de dezembro de 83. Com os excelentes resultados demonstrados, esse mesmo aparelho
foi modificado, inclusive com uma nova seção de nariz, e aí se tornou o protótipo do futuro MiG-31M, a segunda geração do interceptador. E nessa configuração, o protótipo voou em 21 de dezembro de 85. Entre as maiores diferenças externas visuais estavam as extensões nas raízes das asas, que foram aumentadas no MiG-31M, assim como o para-brisas deste, que passou a ser uma peça única, sem estrutura, similar ao do MiG-29, ao contrário do das versões em produção, estruturadas com 3 partes separadas transparentes. Mas as maiores mudanças eram internas. Os cockpits foram digitalizados com mostradores multifuncionais, assim como toda a aviônica de bordo foi substituída por sistemas de última geração. E também os sensores, incluindo o radar, que passou a ser o Zaslon M, com ganhos importantes em relação ao tipo anterior, com alcances de detecção, acompanhamento e lançamento de armas bastante ampliados. E assim também foi adotado o novo míssil Arar de longo alcance R-37, com mais de 200 km de alcance, do qual podiam ser levados 6 sob a fuselagem, em lugar dos 4 R-33 das versões de produção. Também podiam ser usados os então novos mísseis R-77 de médio alcance e guiados por radar ativo, e o R-73 de curto alcance, na época o mais manobrável míssil de combate aéreo de sua categoria. Com tudo isso, mostrou ser capaz de fazer o rastreamento simultâneo de 24 alvos e atacar ao mesmo tempo 6 destes. E estes alvos podiam estar em velocidades de até 4.500 km por hora, em altitudes de 15 metros a 30.000. Também durante os testes, foi se desenvolver com os computadores de bordo um processo de solução automatizada de tarefas táticas durante ações em grupos de interceptadores. E a campanha de testes conjuntos foi completada com sucesso em abril de 94, incluindo a destruição de um alvo aéreo a 300 km de distância. Mas a Rússia vivia então uma muito profunda crise econômica, administrativa e política, num verdadeiro caos, alimentado por uma disseminada corrupção. E assim não houve como o programa do MiG-31M passar para a fase de produção, ficando restrito ao único protótipo construído e voado. No próximo episódio, o MiG-31 no século XXI. Entenda o porquê, de diversas formas, ele ainda é uma aeronave mais intimidadora que mesmo as versões mais recentes dos Su-30 e 35. Não perca! Obrigado por estar aqui, comigo e com o Kowalski, no canal da Revista Asas, o melhor da aviação e sua história e cultura no YouTube. Um grande abraço e até o próximo voo.